também no outro módulo. Uhum. Então, não sei se tu quer falar alguma coisa antes de entrar na apresentação em si, ou se a gente dá mais um minutinho para iniciar. A gente dá mais um minutinho. Eu vou fazer uma breve introdução, assim, contextualizando a cidade de Bogotá. Perfeito. Depois um resumo da aula de hoje e seguir o conteúdo, né? Então a gente vai começar lá na Bacatá pré-hispânica, na cidade dos Muiscas, na Confederação Muisca, e vamos chegar até a Bogotá agora 2020, né? A Bogotá transformada, principalmente pela gestão do Henrique Peñalosa. Não sei se alguns de vocês participam do Fronteiras do Pensamento, mas o Henrique Peñalosa, que foi prefeito de Bogotá por 2 gestões, ele é uma referência assim na gestão pública, né? Solucionou vários problemas, principalmente mobilidade, né? Bogotá hoje é conhecida como a cidade das ciclovias, né? São mais de 350 quilômetros de ciclovias pela cidade, né? E isso fez com que a cidade então melhorasse muito, né? A mobilidade, o transporte. Também esse prefeito fez um grande investimento na parte de mobilidade pública, de transporte público, implantando o sistema do Transmillennium, que foi inspirado no sistema de transporte de Curitiba, né? A gente tem que considerar que qualquer cidade grande, Bogotá é a terceira maior cidade dos Andes, né? Uma cidade com quase 11 milhões de habitantes, se a gente considerar a região metropolitana. Os problemas de mobilidade eles são muito frequentes, né? Mas o Peñalosa foi muito inteligente assim em solucionar através de alternativas, né, interessantes para que a cidade pudesse movimentar de uma maneira mais prática. Pois bem, vamos só assim que tu quiseres dar o start, Tati, eu tô pronto. Acho que podemos começando, Thiago. Podemos começar então? Então, beleza, pessoal. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a esse encontro da Casa Mundi Cultura com a Mercator. Então, esse é o nosso segundo encontro sobre história da Colômbia, né? Essa história voltada aos principais episódios do país, desde o mundo pré-hispânico, passando pela chegada dos espanhóis, independência, né? Desses vice-reinos da América do Sul. Hoje, então, vamos falar sobre a capital, Bogotá, depois de ter falado sobre as origens, né, do território colombiano lá no Caribe, na cidade de Cartagena, na última segunda-feira. Então, vamos ver, deixa eu ver se eu consigo aqui só destravar a minha apresentação. Bom, eu abro a atividade de hoje com essa panorâmica da cidade de Bogotá e eu gostaria de fazer uma pequena introdução assim, sobre essa cidade. Então, desde que os primeiros conquistadores europeus chegaram à América, né, a busca por riqueza foi a principal motivação das expedições rumo ao interior do Novo Mundo. Tá? Então, cruzar rios, montanhas, florestas, confrontar povos desconhecidos, adentrar terras jamais percorridas, nada era maior diante do imaginário do colonizador, né? E do imaginário em torno da crença, né, em lendas sobre um lugar abundante em ouro e pedras preciosas, principalmente esmeraldas. Então, no ano de 1536, um espanhol chamado Gonzalo Jiménez de Quesada, né, chegou em Santa Marta. Já falei sobre Santa Marta no encontro anterior, né? Aquela cidade, primeira cidade fundada, né, na costa colombiana do Caribe. Essa cidade, fundada então por Rodrigo de Bastidas, foi referência para a chegada de novos colonizadores que iam pegar o curso do Rio Magdalena em direção ao sul. No caso do Gonzalo Jiménez de Quesada, ele queria tomar o curso do Rio Magdalena para chegar às terras incas conquistadas por Francisco Pizarro lá em 1532. Tá? Então, a ideia dele era ver com os próprios olhos, né, esse tesouro narrado nas lendas do Eldorado, tá? Que então isso se converteu na maior motivação para que esses colonizadores desafiassem, né, as adversidades de subir os Andes setentrionais. Então, em que consiste essa lenda do Eldorado, né? Então, os espanhóis ouviam que um certo cacique, né, um cacique muisca,
ele fazia uma espécie de cerimonial completamente coberto por ouro em pó sobre uma balsa, e essa era uma cerimônia de sucessão de liderança. E com isso, durante essa cerimônia, ele jogava grandes quantidades de ouro e de pedras preciosas no fundo de uma lagoa. Bom, os espanhóis nunca chegaram a encontrar o lugar, o Eldorado, mas Gonzalo Jiménez de Quesada, nessa empreitada, né, rumo aos Andes, ele fundou a cidade de Bogotá em cima da cidade de Bacatá, essa cidade muisca. Vou falar sobre os muiscas daqui a pouquinho. Então, a capital colombiana é um daqueles lugares, né, cuja história recente, principalmente aquela história da segunda metade do século XX, né, ela está atrelada a episódios de violência política e uma larga atuação das guerrilhas e do crime organizado. É aquele tipo de cidade, quando a gente conhece a história recente, é o último lugar no mundo que a gente pensa em visitar, tá? No entanto, os esforços do meio político, da sociedade civil na pacificação do país, esses esforços são notáveis, né? O acordo de paz assinado entre o governo colombiano e as Farc, como eu falei na aula anterior, em 2016, né? O diálogo já instalado também com o Exército de Libertação Nacional e o governo, isso inaugura uma nova fase para o país, né? Inaugura também uma atmosfera de transformação e desenvolvimento. E é preciso também considerar que nesse processo de mudanças positivas, né, entra o desmantelamento dos cartéis do narcotráfico, principalmente os cartéis de Cali e o cartel de Cali e o cartel de Medellín, né, de cidades distantes de Bogotá, mas toda essa atuação refletia diretamente no trato político na capital, né? Mas, voltando ao cenário bogotano, é o Henrique Peñalosa, né, que desenvolveu um projeto decisivo nesse processo de mudança da cidade. Foi eleito prefeito em 2 gestões, uma que foi de 98 a 2000, depois de 2016 a 2019. Ele tomou como meta fazer Bogotá uma cidade melhor para viver. Então, ele parte do princípio que criar um ambiente melhor para as pessoas, tá, é o ponto de partida para que ele pudesse solucionar outros problemas, entre eles a insegurança, o problema da insegurança que era latente em Bogotá. Então, com isso, ele cria quase 350 quilômetros de ciclovias, ele também restringe o acesso de automóveis a determinados lugares, determinadas zonas da cidade. Ele define que a circulação de automóveis não é um problema de ordem pública, e sim de ordem privada, de ordem particular. Tá? Então, se as pessoas têm carro, elas têm que resolver o que elas vão fazer com o carro. Tá? Então, a ideia do Peñalosa era de criar um novo sistema de transporte público que minimizasse a utilização do transporte privado, né? E com isso, o Peñalosa, além de fazer melhorias, desde melhorias de vias, calçadas, criação de parques, estabelecimento de parcerias público-privadas, ele cria uma rede de bibliotecas que é algo assim impressionante, né? Por exemplo, no ano de 2017, o Peñalosa colocou na cidade de Bogotá 30 novas bibliotecas. Vocês imaginam? 30 novas bibliotecas em um ano na cidade. Tá? Então, tudo isso como parte desse plano de tornar Bogotá um lugar melhor para as pessoas. Tá? Desde então, né, desde que Peñalosa assumiu a primeira gestão, lá em 1998, a cidade simplesmente ela passou por uma transformação assim sem precedentes, né? Nesse contexto, ela foi nomeada pela Unesco Capital Mundial do Livro em 2007 e depois em 2012 Capital Mundial da Música, né? E é claro que a cidade de Bogotá aproveitou esse contexto de reconhecimento para ganhar muito dinheiro, né? Então, não só ganhar muito dinheiro, mas também desenvolver novos negócios e promover o desenvolvimento socioeconômico. Com isso, surgiram novos festivais, novas feiras literárias, que hoje, se a gente for se debruçar sobre esses dados, são cifras realmente invejáveis e que, obviamente, retornam à população, né?
Mas é claro que nem tudo são flores, né? Bogotá ainda está à margem dos problemas sociais, que são inerentes a qualquer metrópole sul-americana, ainda mais uma metrópole de quase 11 milhões de habitantes, né? A desigualdade social, criminalidade ainda existem, né? Fazem parte do dia a dia dos bogotanos, mas a capital da Colômbia ela caminha a passos largos em direção do desenvolvimento e também em direção à solução desses problemas. Tá? Então vamos falar um pouquinho a respeito do resumo. Aqui eu trago só uma vista aérea da cidade de Bogotá. Ela tem uma posição geográfica muito particular. Ela está a 2.640 metros de altitude. É a capital sul-americana com maior elevação, né? E ela está limitada, ela está em um altiplano chamado Altiplano Cundiboyacense. Ela está limitada pela chamam de cerros orientais, né? Então que vocês podem ver aqui. E aqui se desenvolve a cidade de Bogotá, né? Hoje nós temos na parte mais sul o que seria a origem da cidade, o centro histórico da cidade, e na parte norte, principalmente nessa região do Chapinero, a parte mais desenvolvida, mais nova da cidade. É importante lembrar também que se estabeleceu por conta se estabeleceu no governo uma decisão da União, né? Que as pessoas que vivem em lugares mais ricos pagam mais impostos, pagam mais pela universidade, enquanto as pessoas que vivem em lugares mais pobres pagam menos pelos serviços, impostos, escola e tudo mais, né? Então, uma alternativa para driblar essa questão da diferença social que é latente em todo o país. Bogotá é um distrito capital, né, mas ela está inscrita dentro do departamento de Cundinamarca. Vocês podem ver aqui Cundinamarca, né, faz limite com o Distrito Central. E tem uma particularidade também climática, né? Não existe época boa nem época ruim para ir a Bogotá, porque assim, o tempo sempre é o mesmo. Bogotá tem uma temperatura média de 14 graus centígrados todo ano. Tem um índice de chuvas também alto, mas eu já estive em todas as épocas do ano lá, sempre foi exatamente a mesma coisa, uma cidade muito boa de se visitar. Bom, sobre hoje, deixa eu só controlar o meu horário aqui, beleza. Sobre hoje, Bogotá, história, arte e transformação. O que nós veremos, né? Primeiro, alguns aspectos da Confederação Muisca, ou seja, vamos fazer uma breve visita à cidade de Bacatá, né? Então, como era chamada a cidade de Bogotá no período pré-hispânico. Vamos ver também principais artefatos da ourivesaria pré-hispânica. Depois veremos a Bogotá colonial, veremos então o período de independência lá no início do século XIX, com a atuação de Simão Bolívar. Depois veremos as primeiras reformas urbanas na segunda metade do século XIX e início do século XX. Vamos ver o principal episódio do século XX, que é o Bogotaço, né, que é o início de uma era que eu comentei com vocês, que é uma era chamada La Violência, né, que é esse período de 50 anos que praticamente toda a Colômbia está em guerra civil. Vamos ver a atuação das guerrilhas armadas e também do narcotráfico, mas muito rápido, e finalizaremos com a reinvenção da cidade. Pois bem, inicio aqui então com a Confederação Muisca. Quando os espanhóis chegaram, quando o Gonçalo Jiménez de Quesada chegou à cidade, chegou ao altiplano cundiboyacense, né, ele encontrou um povo que estava organizado em uma confederação, né? Então, essa Confederação Muisca era uma união política de estados independentes, né? E dentro de cada estado havia algumas subdivisões em capitanias, né? Essas capitanias eram os ibens, né? Que eram capitanias maiores, e as utas, as capitanias menores, né? Importante lembrar que todo o líder de alguma capitania, bem como o líder de toda o Zipa ou o ZAC, né, que é o Zipa, que era o líder da parte sul, da Confederação do Sul, e o ZAC da Confederação do Norte, eles tinham esse status de poder, eles chegavam a esse ponto por herança materna, por descendência materna, né? Apesar de todos os líderes sempre serem homens, tá?
Então, nós temos o sul, a capital Bacatá, né, que vocês podem ver aqui a cidade de Bogotá, e no norte nós temos a cidade de Hunza, né, como os dois principais centros de poder dessa confederação muisca. Nós temos aqui essa área em rosa, que também era um estado confederado, mas um estado que mantinha um grau de autonomia maior do que os outros estados. Tá? É importante lembrar que, apesar de haver essa união política entre os três estados, havia muita rivalidade entre esses três grupos. Tá? Então, são algumas considerações rápidas assim sobre a situação política, né, no período pré-hispânico dessa região onde vai se desenvolver a cidade de Bogotá. Aqui eu trago, só para ilustrar a vocês, uma imagem de um parque arqueológico que tem próximo à cidade de Bogotá, que mostra o tipo de edificação, né, construída nas utas, né, da Confederação Muisca. Muito bem. A gente tem que lembrar também, quando fala na chegada desses espanhóis, né, a gente tem que lembrar que eles chegaram aí em busca de ouro, né? E nós temos em Bogotá hoje o maior museu dedicado à ourivesaria pré-hispânica no mundo. Tá? Nós temos no Museu do Ouro, que foi inaugurado em 1968 no Parque Santander, cerca de 50 mil artefatos que fazem parte dessa coleção. Né? Nem todos os artefatos são artefatos em ouro, né? Mas temos desde objetos em ouro, como também objetos cerâmicos, objetos têxteis, múmias, vários outros artefatos que fazem parte dessa coleção. Tá? E essa coleção iniciou por iniciativa do Banco da República, que é uma instituição que tem várias iniciativas culturais em todo o país, né? Ela controla o acervo de vários museus no país. Então, na década de 30, o Banco da República adquiriu um achado arqueológico, que vocês podem ver aqui à direita, que é um poporo da era Quimbaya. Né? Quimbaya é uma comunidade indígena que vivia entre as cidades de Cali e Medellín, hoje. Então, ela é uma localidade que está praticamente equidistante a Bogotá, Cali e Medellín. Esse poporo Quimbaya é o início da coleção do Museu do Ouro de Bogotá. Esse artefato ele tinha como função depositar cal, o cal que era feito a partir de conchas queimadas, depois trituradas, e essa cal era retirada através de uma espécie de agulha que foi achada junto a esse poporo Quimbaya. Essa agulha era levada à boca dos indígenas durante cerimônias rituais, para que ajudasse a digestão das folhas de coca que eles mascavam durante, né, essa cerimônia. Então, o poporo Quimbaya é a pedra fundamental, posso dizer assim, né, da coleção do museu, dessa vasta coleção do Museu do Ouro. Bom, aí está o Museu do Ouro, é a principal atividade da cidade de Bogotá, né, a principal atração turística da capital colombiana. Podemos encontrar aqui peças de vários grupos indígenas de todo o território que forma a atual Colômbia, como essa máscara de jaguar, né, do período Inguapi, circa, que foi feita aproximadamente entre 700 a.C. e 350 d.C. Né? Quando a gente fala em ourivesaria pré-colombiana, é muito difícil a gente datar com precisão, né? Mas então os arqueólogos estimam que seja essa data, né, de confecção desse artefato. É importante lembrar que o jaguar é um animal sagrado dentro de todos os povos da Mesoamérica e também da América do Sul, né, no período pré-hispânico. Temos aqui também um peitoral antropomorfo do período muisca, né, que data, quando a gente fala em muiscas, a gente está falando entre 600 já da Era Comum, né, da Era Cristã, até 1600, que é os primeiros anos pós-conquista. Então, nós temos aí um adorno peitoral utilizado pelos muiscas. Temos aqui também uma concha, né, que é separei os principais objetos, os principais artefatos desse museu. Uma concha do período de Ocoto, né, que é da região de Cali, de cerca 200 a.C. a 1300 d.C., ou seja, um largo período. Assim, é muito difícil a gente datar, né, o período exato desse objeto.
E nós temos também múmias, né? A preservação dos corpos dentro do mundo pré-hispânico é uma prática muito recorrente, né? Então, porque eles acreditavam na presença divina, na presença dessas almas, ou seja, na manutenção da vida após a morte, e geralmente esses corpos eram sepultados dentro de casa, né? Dentro de casa, para que a pessoa continuasse o convívio familiar. Muito bem, e uma sala, também eu trago aqui só para ilustrar para vocês, né, uma das salas mais importantes do Museu do Ouro de Bogotá é a Sala das Oferendas, né, onde nós vemos uma reunião de vários objetos, né, objetos rituais que serviram, então, como oferenda. Esse é o final da visita de quem vai fazer a visita ao Museu do Ouro de Bogotá. Então, aqui um pouquinho a respeito da arqueologia pré-hispânica, né, que hoje está no Museu do Ouro de Bogotá, como disse antes, o maior museu de ourivesaria pré-hispânica hoje no mundo. Tá? Mas o principal objeto, né, de toda essa coleção de 50 mil artefatos é a balsa votiva. E a balsa votiva ela está diretamente associada com a lenda do Eldorado. E vocês podem imaginar que essa balsa votiva ela foi feita sem nenhum tipo de solda, né? Ela foi confeccionada pelos muiscas através de uma técnica chamada de técnica de cera perdida. É feito primeiro um molde, né, em cera. Esse molde então é coberto com uma espécie de cerâmica. Essa cera, esse objeto cerâmico vai ao fogo, a cera toda derrete e depois ali dentro depositado o ouro. E então eu trago aqui uma imagem mais aproximada que vocês podem ver então o cacique muisca ao centro. Esse é um objeto de oferenda, né? E que representa essa lenda do Eldorado, né? O chefe muisca sobre uma laguna, né? Aqui nós vemos remadores, nós vemos pessoas também carregando poporos, né? Esses objetos onde ficava a cal para ajudar a digestão das folhas de coca. Então, esse é o objeto central dessa coleção do Museu do Ouro, né, e que representa no imaginário dos espanhóis a lenda do Eldorado. E temos também um outro artefato que é muito importante, né, que é uma figura votiva antropomorfa da cultura muisca, que mostra uma sacerdotisa, né? Vocês podem perceber aqui que ela está com os joelhos flexionados, né? Isso dá a entender que ela está sendo carregada. Todas as figuras, né, as personagens sagradas do mundo muisca, elas não podiam tocar o chão. Então, sempre que ela tinha que se movimentar, ela era carregada por outras pessoas, né? Principalmente naquele momento de fazer alguma cerimônia ritual. Então, até porque na sociedade muisca, né, eles têm os sacerdotes têm muita conexão com essa natureza celestial, né? Então, a proibição de tocar o solo com os pés é algo proibitivo. Muito bem, saímos da cultura muisca e vamos então para o período colonial. Aqui eu trago novamente aquele mapa que nós vimos na primeira atividade, mostrando o curso do Rio Magdalena. Então, Gonçalo Jiménez de Quesada, ele chega aqui em Santa Marta e vai percorrer o Rio Magdalena atrás de riquezas, né, até chegar às proximidades de Bogotá. Então, quando eles decidem subir essa cordilheira, subir o altiplano, né? O Rio Magdalena ele segue a elevação também, então sobe o altiplano e aqui encontra essa confederação muisca. Mas como se dá então a fundação, né, da cidade de Bogotá? Eles chegam e encontram essa confederação muisca, e à direita está o Gonçalo Jiménez de Quesada. E é a partir, é claro, eles desmantelam toda essa confederação, né? Acabam com as lideranças. A última liderança muisca vai morrer no ano de 1538. Então, vai acabar com o poder dessas lideranças muiscas e vai estabelecer ali a fundação da cidade, né?
Então, a cidade ela foi fundada exatamente no assentamento do Zipa Muisca, né, que era o líder supremo de todos esses, de toda essa confederação, e ela vai ser fundada no lugar onde nós conhecemos hoje como Chorro de Quevedo, né? Chorro por conta dessa fonte que foi posta aqui esse nome Chorro de Quevedo nos remete ao século XIX apenas, né? Então, aqui ficava, é o início da Candelária, que é o centro histórico da cidade de Bogotá, e aqui ficava, então, o principal assentamento muisca. Então, os espanhóis chegaram aqui, destronaram o líder muisca, e quando eu falo destronar é apenas uma metáfora, né? Porque os muiscas não eram um reino, eles eram uma confederação eles tinham mais pontos de contato com o governo atual republicano do que com o governo monárquico, e eles não eram um império também, porque eles não, no seu território não tinha outra etnia, né? Era apenas muiscas que viviam em todo esse território. Mas é aqui na pracinha do Chorro de Quevedo que nós temos a fundação da cidade de Bogotá. Aqui eu trago uma pequena igreja, né? A igreja que foi construída pelo padre de Quevedo, mas apesar desse aspecto assim colonial, o modelo dessa igreja é do ano de 1969, ou seja, é uma obra do século XX, mas foi construída em cima da primeira igreja, né, dessa região do Chorro de Quevedo. E aqui nós percorremos as ruas da Candelária, né? Nós temos um conjunto de casarões coloniais, um conjunto impressionante, assim. Obviamente, como boa parte das cidades sul-americanas, alguns casarões necessitam de restauro, de reparo, mas aqui nós temos o coração colonial da cidade de Bogotá. Foi aqui que a cidade se desenvolveu durante esse período. E eu trago essa imagem justamente para mostrar como a cidade se coloca frente à sua geografia, né? Então, ela vai se desenvolver na encosta dos Cerros Orientais. Aqui atrás vocês podem ver já a região que nos leva ao Santuário de Montserrat, né? Que também é uma das atrações importantes da cidade. Aqui eu trago um mapa para mostrar, então, a posição, né, para que vocês entendam a posição da cidade junto aos Cerros Orientais. Então, toda a parte colonial da cidade se desenvolve aqui exatamente ao lado do cerro, né? Aqui nós temos o Museu Botelho, temos a Praça Bolívar, que é o coração da cidade, o Museu de Santa Clara, que eu vou comentar também rapidamente. Aqui várias instituições públicas, né, como o Palácio da Justiça, como a Prefeitura de Bogotá, a Catedral da Primada, que está aqui, que é um modelo que surge com os colonizadores lá no século XVI, mas o modelo que nós temos hoje é um modelo neoclássico do século XIX, pois é aqui que vamos, então, começar o nosso passeio pela cidade. Bom, e para começar, eu gostaria de destacar dois edifícios aqui para falar sobre a Candelária e sobre essa Bogotá colonial. Uma nos remete ao período colonial, propriamente dito, né, com a fundação de uma das primeiras instituições financeiras das Américas, né, que é a Casa da Moeda de Bogotá, e depois nós vamos fazer uma visita rápida ao Museu Fernando Botelho. Pois então, a história da primeira instituição financeira do novo Reino de Granada, como se chamava então esse território que nós conhecemos hoje como Colômbia, né, iniciou com a chegada de um engenheiro militar no país que recebeu a concessão do Filipe III para cunhar moedas, né, em Santa Fé de Bogotá. É importante lembrar também que Bogotá foi fundada como Santa Fé de Bogotá e Bogotá vem do nome Bacatá, né? Então, ele se estabeleceu como tesoureiro do rei, do novo Reino de Granada, e depois esse novo Reino de Granada vai ser elevado a vice-reino de Nova Granada, né, que é um outro tipo de instituição administrativa. E aqui no museu nós podemos ver, aqui está o Casarão Colonial, é uma das primeiras edificações da cidade de Bogotá. Nós podemos ver a história, de certa forma, a história do dinheiro na Colômbia, né? A história das riquezas da Colômbia. Então, aqui podemos ver moedas, né? objetos de
que são instrumentos comerciais desde a época dos muiscas, até alguns artefatos que nos levam ao período colonial e também ao período republicano. Não é uma coleção assim tão interessante, mas se a gente observar do ponto de vista de desenvolvimento econômico, desenvolvimento da cidade, vale muito a visita. E a visita também é importante porque esse museu está situado em um dos principais prédios coloniais do Centro Histórico de Bogotá. Aqui nós podemos ver também algumas moedas já do período republicano, né, da República da Nova Granada, de 1850. A Colômbia mudou de nome várias vezes, né? Então ela foi Novo Reino de Granada, Reino de Nova Granada, foi Vice-Reino de Nova Granada, foi Grã-Colômbia, foi República de Nova Granada, até se converter em República da Colômbia. É interessante trazer para vocês aqui o pátio interno, que é o tipo de estrutura bem tradicional desses edifícios coloniais, mas nós visitamos a Casa da Moeda para depois fazer a visita ao Museu Botelho, que está exatamente ao lado da Casa da Moeda, né? E o Museu Botelho, sim, depois do Museu do Ouro, é a segunda visita mais importante que todo mundo que vai conhecer Bogotá tem que fazer, né? Então, o Museu Botelho ele não é só interessante pela coleção, mas pela simbologia dessa coleção, e eu já vou explicar por quê. Então, o Fernando Botelho ele fez uma doação para o Banco da República de todo o seu acervo, né? Então, o Fernando Botelho é um dos mais conhecidos artistas latino-americanos, ainda está vivo, né? Ainda produzindo, e quando ele faz essa doação no ano 2000, ele não só doa a sua obra, mas doa também todo o acervo particular, tá? E esse acervo particular é composto, né, por obras de Picasso, Monet, Manet, nós temos também Miró, nós temos Salvador Dalí, ou seja, é uma coleção de arte preciosíssima. E se a gente olhar para o cenário artístico de Bogotá e para as coleções, né, dos museus de Bogotá, sem sombra de dúvidas, né, a coleção, depois do Museu do Ouro, né, a coleção artística na capital colombiana mais valiosa, mais importante, é a coleção doada por Fernando Botelho. E no seu discurso de inauguração do museu, no ano de 2000, ele diz: "Para mim é um prazer infinito saber que estas obras hoje pertencem à Colômbia, saber que os estudantes que ingressam nesta casa entrarão em contato com as correntes artísticas mais importantes do nosso tempo, contemplando aqui permanentemente obras originais de grandes mestres. Saber que os amantes da pintura e da escultura podem visitar esse remanso de paz e passear tranquilamente por essas salas, deixando-se inundar pela estética moderna." Então aqui eu trago algumas imagens do interior da casa do Fernando, da casa Museu Fernando Botelho. O Botelho não é da cidade de Bogotá, é da cidade de Medellín, então em Medellín também existe um Museu Botelho, também coordenado pelo Banco da República. Aqui eu trago um pouquinho da coleção e algumas obras, né, do próprio Botelho, né? Então, esse museu ele é constituído de 208 obras, né, sendo que 123 são de autoria do Botelho e 85 da sua coleção particular, como eu disse, né? Temos Degas, Monet, Picasso, Dalí, entre vários outros nomes importantes da arte ocidental, né? E o Botelho é o tipo de artista, né, que recebeu muitas críticas assim pela sua estética e pela volumetria das suas personagens, né? Mas ele, em resposta a isso, ele diz: "Sou atraído pelo volume, a sensualidade da forma. Se pinto uma mulher, um homem, um cachorro ou um cavalo, o faço sempre com a ideia do volume. Mas não é que eu tenha uma obsessão pelas mulheres gordas. A arte pré-colombiana, por exemplo, é disforme e bela. E pelo contrário, se alguém pega uma modelo e a retrata tal como ela é, o resultado é um horror de banalidade, de superficialidade e de estupidez." Me atrapalhei da palavra aqui. Muito bem, então trago mais algumas obras aqui do Fernando Botelho. E um Miró, né, que é uma das obras mais valiosas da sua coleção.
Pois bem, eu destaco então nessa quadrícula da Candelária esses dois edifícios, a Casa da Moeda e depois o Museu Fernando Boteiro, que não trata de arte colonial, mas está assediado, né, dentro de um ambiente colonial. É importante a gente lembrar também as igrejas, né, que ficam na parte mais baixa da Candelária, né? As igrejas, a maioria delas foram construídas já no século XVI, né? E eu posso destacar para vocês algumas delas, como a Igreja da Vera Cruz, de 1546. Temos também igrejas dos agostinianos, dos franciscanos, dominicanos, e que valem a visita. Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, o retábulo maior da Igreja de São Francisco. Mas, para mim, um dos edifícios coloniais mais importantes da cidade de Bogotá é o antigo Mosteiro de Santa Clara, né? E que apresenta uma coleção pequena, porém muito relevante de arte colonial, principalmente de artistas coloniais crioulos, né? Então, ou seja, aqueles espanhóis que nasceram em território de Nova Granada, ou também obras de indígenas que foram educados seguindo a estética da arte europeia, principalmente da arte barroca, do maneirismo e do barroco, né? Então, o Museu Mosteiro de Santa Clara nos traz uma coleção bem bacana, bem interessante. Essa é uma visão da capela do mosteiro. Então, não é só uma coleção de arte relevante, como um monumento arquitetônico também bastante relevante dentro da cidade de Bogotá. Muito bem. Chegamos à Praça Bolívar, que é o coração da cidade, e a Praça Bolívar que nós conhecemos hoje, né, é um modelo que vai começar a se configurar no século XIX. Né? Os edifícios que fecham esse quadrilátero são do século XIX, salvo, né, a Capela do Sagrário, que ainda é do período colonial, que vocês podem ver aqui na imagem, e ela representa também, ela tem uma simbologia muito importante na questão da independência da Colômbia. É dentro dessa capela que Simão Bolívar entra em 15 de agosto de 1819, entoando, né, um Te Deum, um canto religioso, né, que inicia a missa em celebração à vitória dos independentistas, né, na Batalha de Boyacá, que é o marco da independência, então, da Colômbia. Aqui vocês podem ver, então, uma das fachadas da Praça Bolívar, a Capela do Sagrário, a Catedral Primada e atrás os Cerros Orientais. Ainda outros edifícios mais novos, né, fecham esse quadrilátero, como o Palácio Liévano, que foi construído no início do século XX, 1909, se não estou enganado, né, mas que segue a linguagem do Renascimento francês. Nós temos aqui algumas notas do Renascimento francês na construção desse prédio. Temos também aqui, do outro lado, o Palácio de Justiça, né? É a Corte Suprema, e que é palco dos mais importantes episódios da história da Colômbia do século XX. Vou falar sobre esse prédio mais tarde. E temos aqui também o Capitólio Nacional, né? Que é o Parlamento colombiano. Então, tanto o Palácio da Justiça como o Capitólio Nacional são muito importantes assim, quando a gente vai olhar para a história contemporânea. Nas imediações da Praça Bolívar, nós temos aqui a Casa de Nariño, que é a sede da Presidência da República, né? É um prédio neoclássico. Vocês podem ver aqui pelo frontão, né? Pelas colunas jônicas. Segue a linguagem da arquitetura neoclássica, né? Do século XIX, final do século XIX. E esse palácio foi construído em cima da casa de nascimento de Fernando de Nariño, né? Que foi um dos principais líderes, né, da independência da Colômbia. Aqui vocês podem ver uma estátua dedicada a Nariño, e também nesse complexo do Palácio Presidencial nós temos o primeiro observatório astronômico das Américas, né? Então é importante lembrar que os maias, né, na Península de Yucatán, na região de Palenque, também construíram observatórios astronômicos, mas
Desde que os europeus chegaram nas Américas, este foi o primeiro observatório astronômico construído em todo o território no ano de 1803. Muito bem. Falar um pouquinho a respeito da Catedral Primada, que vocês podem ver aqui. Aqui nós temos uma aquarela mostrando que é a Praça Bolívar, né, no início do século XIX. Né, completamente diferente do que nós vemos hoje. Mas está lá a Catedral Primada, né, que foi forjada. Aqui aconteceu a primeira missa, tá? A missa de fundação de Bogotá. Nós temos a fundação lá na Praça do Chorro de Quevedo, mas a primeira missa acontece nesse lugar. Dizem os cronistas que aqui havia uma pequena capela com telhado de palha. Esse edifício foi sendo substituído ao longo dos séculos até chegar ao modelo neoclássico que nós temos hoje. E aqui eu trago só a título de curiosidade, né, o que é o território do reino de Nova Granada, né, e também do vice-reino de Nova Granada. Então, o território que é a atual Colômbia hoje é exatamente isso que está em rosa, mas o reino de Nova Granada abarcava também o departamento de Venezuela, o departamento de Quito, né, hoje o Equador, e também todo o Panamá. O Panamá, no século XIX, esses dois departamentos vão se tornar independentes e o Panamá vai se tornar independente da Colômbia depois da Guerra dos Mil Dias, no ano de 1903, por força dos Estados Unidos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a independência, agora eu tenho que correr, porque eu já falei 40 minutos. O processo de independência da Colômbia levou muitos anos, né? Aproximadamente 9 anos. Então, os colombianos consideram 1810 como o ano de independência, mas ela só vai se consolidar em 1819 com os esforços do Simão Bolívar. Né? É importante lembrar que a independência dos países latino-americanos acontece na onda da Revolução Francesa, né? Porque a Revolução Francesa implica muito na política interna de Espanha. Né? O próprio Fernando VII, que é o rei da Espanha, ele é deposto pelo Napoleão. Então, esse é um momento, em 1808, esse é o momento que as colônias americanas começam a se organizar para a independência. Mas aqui está o Simão Bolívar, né, que é o líder da independência não só da Colômbia, mas da Venezuela, e ele parte também para lutar na independência do Peru, ou seja, é uma figura muito importante em todo o cenário latino-americano. Aqui eu trago uma imagem do Simão Bolívar, que está na própria Praça Bolívar. Um outro local importante de se visitar quando a gente conhece a cidade de Bogotá, principalmente a cidade colonial, né, é a Quinta de Bolívar. Então, foi uma casa construída para o próprio Bolívar. Ele passou pouquíssimo tempo da sua vida aqui, mas é um passeio muito bonito e tem uma história muito interessante, porque na década de 70, um grupo guerrilheiro chamado M19 invadiu a casa e roubou a espada do Bolívar. Né? E essa espada só foi devolvida, né, para o governo da Colômbia na década de 1990. Então, a espada percorreu vários lugares antes de ser devolvida para o governo central. Muito bem, vamos falar sobre o período de reformas urbanas. Né? Nós temos aí no século XIX, né, depois da independência, um período muito conturbado. Assim. Então, vários outros territórios em torno da Colômbia, né, eles se tornam independentes, então isso balança muito a política interna. Né? Mas é importante falar no século XIX, porque é no século XIX, depois da independência, que nós vamos forjar o que vai ser a história da Colômbia nos próximos 150 anos. Né? E como essa história se forja? Se forja pela fundação de dois partidos. O Partido Liberal, né, que hoje seria a esquerda, e o Partido Conservador, que seria a direita. Então, até a década de 1990, a Colômbia foi um país bipartidário. Né? E esse bipartidarismo que deu origem aos principais conflitos do século XX. Aqui eu trago, a título de curiosidade, que eu falei também anteriormente, a Guerra dos Mil Dias. Né? Essa Guerra dos Mil Dias, uma guerra sangrenta de 1899 a 1902, né, que deu origem à independência do Panamá por força dos Estados Unidos, mas é uma guerra que angariava para o seu exército, né, uma
Grande Guerra Civil até crianças. Vocês podem ver aqui à direita. Então, Bogotá começa a experimentar no último quartel do século XIX, né, a partir de 1875, um franco desenvolvimento, né? Ela vai chegar ao século XX já com 120 mil habitantes, isso para os padrões da época é muita gente, né? Nós temos aqui a reorganização do plano diretor da cidade de Bogotá. É em 1876 que nós começamos a substituir os nomes das ruas por números. Hoje, qualquer cidade colombiana que a gente visita, todas as ruas são identificadas por números, divididas em calles e carreiras. Tá? Isso é uma forma também de facilitar, né, a nossa mobilidade dentro das cidades colombianas. Temos a construção do Teatro Colón de Bogotá, que é o principal teatro do país. Temos a implantação de água encanada, a instalação de energia elétrica e também o primeiro sistema de bondes elétricos, né, no ano de 1910. O bonde foi implantado na capital Bogotá no final do século XIX, só que era um bonde por tração animal. Então nós temos aqui uma grande metrópole, né, já no início do século XX, uma cidade que tem todas as benfeitorias de qualquer cidade no mundo, né? Principalmente as cidades europeias. Bogotá é uma cidade que está muito em sintonia com o mundo europeu nesse momento. Temos também, na década de 1940, a fundação do novo edifício do Museu Nacional da Colômbia. A instituição Museu Nacional é de 1843. Então, para celebrar o centenário dessa coleção, que é de arte ocidental, desde o período pré-hispânico até a contemporaneidade. Nós temos uma coleção que não é exclusivamente colombiana, mas é de arte ocidental, de maneira geral. E também tem uma coleção muito, muito interessante, vale a visita. Né? E chegamos já à década de 1940, né? Eu quero perder um tempinho a mais aqui para comentar sobre um dos principais episódios, não só da história de Bogotá, mas da história da Colômbia, né? Que é o Bogotaço. Né? E para falar sobre o Bogotaço, eu tenho que chamar novamente o meu amigo Gabriel Garcia Marques e o seu livro Viver para Contar, onde ele narra esse episódio de suma importância para a trajetória do país e para o início dessa era de violência, né, que a Colômbia vai viver por mais de 50 anos. Então ele diz uma passagem do livro, o seguinte texto, né? Naquele tempo, Bogotá, eu estou falando aproximadamente da 1946, 47, tá? Naquele tempo, Bogotá era uma cidade remota e lúgubre, tá? Onde caía uma chuvinha insone desde o começo do século XVI. Chamou a minha atenção o fato de haver na rua demasiados homens apressados, vestidos como eu me vesti desde a minha chegada, de lã negra e chapéu duro. Em troca, não se via nenhuma mulher de consolação cuja entrada era proibida nos cafés sombrios do centro comercial. Da mesma forma que os sacerdotes com batina e os militares fardados também não podiam entrar. Nos bondes e mictórios públicos havia um letreiro triste. Se você não teme a Deus, tema a sífilis. Tá? Isso mostra que Bogotá está inserida em um cenário cosmopolita. Tá? E ele fala a respeito, nesse livro, ele fala a respeito do primeiro conto que ele tem publicado no Espectador, que é o principal jornal da cidade de Bogotá, e que está aí a terceira resignação na parte direita do vídeo. Gabriel Garcia Marques fez parte, então, dessa Bogotá literária, essa Bogotá criativa da década de 40. Era frequentador dos cafés históricos, entre eles o Café San Moritz, que é aquele café estilo pé sujo, tudo, mas que conta boa parte das letras e das artes colombianas do século XX. Junto ao Café San Moritz, nós temos aqui mais uma imagem. Nós temos outro café muito importante, que é o Café Pasaje, do ano de 1937, que é um dos principais pontos assim da história literária da cidade. E nós temos o café predileto de Garcia Marques, que é o Café El Molino. Esse, infelizmente, não existe mais. Então, o ambiente do café
em Bogotá, ele correspondia a esse ambiente em qualquer outro lugar do mundo, né? Foi um ambiente de efervescência artística, literária e também do pensamento. E é aqui que circulavam as principais ideias políticas. Bom, saindo um pouquinho, então, desse capítulo voltado a Gabriel Garcia Marques, né, que eu já falei tanto no encontro passado, vamos pular para o Bogotaço, né? O Bogotaço é esse episódio de violência, né, que eclodiu no dia 9 de abril de 1948, quando Bogotá recebia chefes de Estado para a 9ª Conferência Pan-Americana, né? E foi nessa conferência que foi decidida a criação da Organização dos Estados Americanos, ou seja, foi um dos mais importantes encontros pan-americanos já organizados. E essa conferência pan-americana estava sendo liderada pelos Estados Unidos, né? Vocês podem ver aí à direita do vídeo, estava na cidade de Bogotá um jovem cubano, estudante de direito, chamado Fidel Castro, tá? E o Fidel Castro, então, liderava um grupo de estudantes que foi para Bogotá para se contrapor a essa liderança norte-americana, né? Então, é neste contexto que nós temos também um líder liberal chamado Jorge Eliezer Gaitán. O Gaitán está em plena campanha política à presidência da República da Colômbia, né? Mas no dia 9 de abril ele sai do seu escritório e é assassinado, seu escritório na Carrera Sétima, tá? E é assassinado. E houve uma grande comoção nacional por conta do assassinato do Eliezer, porque o Jorge Eliezer Gaitán era a promessa de renovação no governo colombiano, né? Era essa promessa da esquerda em garantir direitos civis, em garantir também melhoria de vida para a classe operária. Os movimentos operários estavam surgindo nesse momento, né? Na verdade, surgiram no início do século XX. E então a morte de Gaitán deu início a esse episódio chamado El Bogotaço, né? Então, episódio que vai destruir a capital colombiana, que vocês podem ver a entrada do escritório do Gaitán, na Carrera Sétima, tem aqui um grafite, uma placa em memória dele, várias placas em memória de Gaitán, ou seja, uma figura muito celebrada na história do século XX, né? E esse é o resultado do Bogotaço. Então, o Bogotaço ele durou quase uma semana, abriu então uma década inteira de extrema violência no país e uma violência que vai se replicar, né, durante 50 anos. Bogotá foi completamente destruída, vocês podem ver aí bondes incendiados, o prédio do Palácio de Justiça e o Capitólio foram completamente destruídos, né? Tiveram que ser reconstruídos, né, por conta da onda de violência do Bogotaço. Vocês podem ver carros incendiados. Bogotá está semi-destruída, notícia do El Tiempo, também um dos principais jornais da cidade. Aqui, Jorge Eliezer Gaitán morto, ou seja, foi o marco do século XX, né? E aqui vocês podem ver novamente Fidel Castro, na ocasião do Bogotaço, né? Fidel Castro que visitava a cidade em uma conferência de estudantes para contrapor, então, a Conferência Pan-Americana liderada pelos Estados Unidos da América. Eu gostaria de ler só rapidinho aqui uma passagem, né, de Garcia Marques nesse livro sobre o efeito do Bogotaço, né? Então ele participou de todo esse cenário catastrófico e ele diz assim: pouco antes da meia-noite, quando parou de chover, subimos no terraço que ficava no teto do prédio para ver a paisagem infernal da cidade iluminada pelos rescaldos dos incêndios. Ao fundo, os morros de Montserrat e de Guadalupe eram dois imensos vultos de sombras contra o céu nublado pela fumaça. Mas a única coisa que eu continuava vendo, na bruma desolada, era a cara do moribundo que se arrastava na minha direção, para suplicar-me uma ajuda impossível. Aqui ele está falando do assassino do Gaitán. Quem assassinou o Gaitán foi um jovem de 20 e poucos anos, um operário, e ainda ninguém conseguiu explicar na história qual foi a motivação desse crime, né? Então, isso a história ainda está nos devendo. Bom, saindo dessa parte de violência, eu não vou falar só de violência, viu, pessoal? Eu vou falar de coisas boas depois também. Mas saindo desse episódio de violência do Bogotaço,
nós temos um outro episódio muito importante que é relacionado com o movimento, com a guerrilha do M19. Né? O M19 é um grupo guerrilheiro, um grupo de guerrilha urbana que surge surge a partir dos conceitos da esquerda, né? Dentro da classe média, da jovem classe média da cidade de Bogotá. Né? Então, eles revoltados, esse grupo de pessoas revoltados com o resultado da eleição de 1970, novamente a eleição aí está como estopim de um episódio violento, né? Essa eleição de 1970 era para ter sido vencida por um candidato liberal. No entanto, o governo não libera os resultados e meses depois libera um resultado fraudado, dando a vitória a um candidato conservador. Né? Então, esses jovens se organizam em um movimento de guerrilha chamado M19, tá? Movimento de 19 de abril, quando foi essa eleição, 19 de abril de 1970. Tá? E esse grupo é esse grupo que furta, né, a espada do Bolívar, é esse grupo que cava um grande túnel subterrâneo e chega ao depósito de armas da cidade de Bogotá e rouba mais de 800 armas. Isso tudo mostra a fragilidade do governo colombiano. Mas o grande episódio da atuação do M19 no país foi a tomada do Palácio da Justiça. Né? Então, eles sequestraram várias pessoas dentro do Palácio da Justiça. Foi um sequestro que durou 27 horas, resultou em 98 mortos. Né? Vocês podem ver aqui, então, o Palácio da Justiça foi invadido por tanques. Em 1985, olha só, faz pouquíssimo tempo. Vocês podem ver a atuação do Exército na cidade de Bogotá. E o Palácio da Justiça ele foi completamente destruído e teve que ser reconstruído. O palácio que está hoje lá na Praça Bolívar. Pois bem, chegamos então ao episódio da reinvenção da cidade. Depois de toda essa história trágica, né, que Bogotá nos conta, por conta desse bipartidarismo, dessa polarização que existe na cidade, sobe ao poder, né, um jovem prefeito chamado Henrique Peñalosa. Né? Henrique Peñalosa já tinha sido candidato, mas perdeu para um outro candidato populista, que era ex-reitor da Universidade de Bogotá. Mas Henrique Peñalosa ele chega então com uma nova proposta, né? E essa nova proposta consiste em revitalizar o espaço público, criar novas alternativas de mobilidade, oferecer à população novos espaços de entretenimento e de educação e incentivar a economia criativa. Né? Tudo isso vai ao encontro de resgatar a autoestima da cidade. Vocês podem ver que nenhum desses pontos aqui citados pelo próprio Peñalosa fala em segurança pública, porque ele acredita que só a partir do momento que nós resgatamos a autoestima da cidade é que nós podemos pensar em um plano de segurança pública. Tá? E, de certa forma, funcionou. Sabe? Funcionou. Hoje, Bogotá é uma cidade extremamente agradável. É uma cidade onde a gente se localiza muito bem, tem um plano de mobilidade pública muito interessante, muito lógico. Isso graças à gestão de Henrique Peñalosa e também dos prefeitos que o sucederam e deram continuidade ao seu projeto. Né? Então, seguimos aqui, deixa eu só dar uma trancadinha aqui no meu PPT. Hoje, Bogotá, então, tem 350 quilômetros de ciclovias, né? Ruas muito arborizadas, principalmente na parte norte da cidade. Aí vocês veem uma imagem da Carrera 11, que é uma das principais avenidas da cidade. Aqui mais uma imagem. Então, vocês podem ver que ainda há um trânsito intenso na cidade de Bogotá, mas ele foi amenizado, né, com a inauguração dessas ciclovias e também com o sistema do Transmillennium. Então, o que é mais impressionante em Bogotá é que medidas muito simples, tá, foram adotadas para a transformação da cidade. Tá? Então, uma simples parada de ônibus, ou seja, as pessoas têm que olhar para a cidade e gostar da cidade. Essa é uma forma de conter a violência, conter a revolta. Né? Então, Bogotá se converteu em uma cidade agradável, uma cidade bonita de se viver.
Nós temos, então, eu trago aqui o mapa geral então, do sistema Transmillennium. Existe um projeto de metrô em Bogotá, mas é uma iniciativa caríssima, assim, que requer atributos técnicos que ainda o governo certamente não tem dinheiro suficiente para colocar em prática, mas o Transmillennium é um projeto que realmente atende a cidade de uma maneira muito, muito boa. Uma foto aqui do Transmillennium. E outras iniciativas, que nós vemos em vários lugares do mundo, mas paradas de ônibus com pequenas bibliotecas. A biblioteca sempre foi foi a menina dos olhos do Henrique Peñalosa, né? Mas o interessante dessas bibliotecas, dessas mini bibliotecas em paradas de ônibus, elas não são simplesmente estantes de livros que são jogadas ali e as pessoas pegam e 2, 3 meses depois o projeto foi completamente por água abaixo. São bibliotecas que contam com voluntários para fazer toda a mediação com esses leitores. Então, é uma iniciativa muito simples, mas que deu certo e sobretudo, né, ela mostra a transformação da cidade. Hoje, na América Latina, os colombianos estão entre os povos que mais leem, né, em toda a América Latina. Temos também a inauguração de novas bibliotecas, né? Como falei para vocês, no ano de 2017, né, foram projetadas mais 30 bibliotecas para o país. Essa é uma biblioteca do ano 2000, a Biblioteca Pública Virgilio Barco, uma das maiores de toda a Colômbia. Vocês podem ver aqui a parte interna. E também um outro projeto foi muito importante, né, por parte do Henrique Peñalosa, que foi a instituição de um material de construção para as fachadas dos edifícios. Ou seja, a ideia do Peñalosa era padronizar a paisagem, principalmente do norte da cidade, né? Então, hoje nós conhecemos uma Bogotá, principalmente no bairro de Chapinero, né? Uma Bogotá monocromática, uma forma também de conter a poluição visual nas cidades. Temos também a reestruturação, né, das vias públicas e também as parcerias público-privadas, né, que estabeleceram a inauguração de novos parques. Esse parque que vocês estão vendo é o parque chamado Parque de la 93, né, está na região norte da cidade, no bairro de Chapinero, e é um parque onde vocês podem usufruir, desde parquinho para crianças com piso emborrachado, internet livre. Então é muito comum passear próximo meio-dia, 1, 2 da tarde, as pessoas estão sentadas ali almoçando ou trabalhando com notebook, todo o entorno é repleto de restaurantes muito interessantes, tudo. E esse parque ele renasceu graças a uma iniciativa público-privada, né? Um acordo público-privado que foi um acordo da prefeitura com a Philips. Então, a Philips se encarregou de financiar toda a parte de iluminação pública, não só do parque, como do entorno do Parque da 93. Então, são iniciativas simples, né, que tornam a cidade um lugar mais agradável para viver. E quando nós vivemos um lugar agradável, obviamente, a violência é algo que acaba decrescendo. E Bogotá também lançou vários editais para street art, né? Hoje nós passeamos pelas ruas, principalmente do norte da cidade, né? O bairro da Macarena, o bairro de Chapinero, e podemos ver murais muito interessantes, né? Como esse aqui, Art is Not Dead. Bom, pessoal, eu finalizo aqui a minha fala sobre Bogotá, mas eu sei que vocês vão me fazer algumas perguntas a respeito de turismo, né? Então, eu gostaria de fazer algumas recomendações. Então, assim, quantos dias ficar em Bogotá? Eu vejo que o mínimo necessário para ficar em Bogotá são 3 dias inteiros, porque nós precisamos de 1 dia e meio só para visitar o centro histórico, né? Fazer uma boa visita no Museu do Ouro, fazer uma boa visita no Museu Fernando Botelho, fazer uma boa visita também à coleção de arte do Banco da República, que é um museu de arte contemporânea que tem ao lado do Museu Botelho, também fazer uma visita às igrejas coloniais e também visitar o Museu de Arte Colonial do Convento de Santa Clara. Então, só nisso vai 1 dia e meio, né?
E o restante, 1 dia e meio até 2. O restante a gente precisa para curtir a região norte da cidade, a região onde as pessoas geralmente se hospedam. Então, se vocês olharem aqui para o mapa da cidade de Bogotá, nós temos aqui, então, o centro histórico, né? Toda essa parte aqui onde está o Museu Botelho, a Candelária e o norte da cidade. Então, se me perguntarem onde se hospedar em Bogotá, sempre na região norte. Hoje os turistas não se hospedam, a não ser mochileiros, tudo se hospedam no centro histórico. Mas os turistas tradicionalmente se hospedam no norte da cidade. Porque, em primeiro lugar, é uma cidade muito grande. Tá? É uma cidade onde a gente leva bastante tempo para se locomover. E no centro histórico da cidade a gente não tem muitos atrativos noturnos, né? E eu tenho que falar também sobre violência, né? O centro da cidade, o centro histórico da cidade é o lugar mais violento, né? A violência se mede de norte para sul. Quanto mais ao sul, em Bogotá, mais violenta é a localidade. Então, geralmente, os turistas estrangeiros se hospedam no norte da cidade, que é o lugar onde a gente vai encontrar um bom restaurante, a gente pode andar a pé à noite sem problema algum, onde tem mais policiamento. Então, sempre recomendo essa região entre a Calle 72 até a Calle 100 e entre a Carreira 7ª e a Carreira 20. E tem alguns hotéis, nos últimos anos, Bogotá assim, surgiram vários empreendimentos hoteleiros, né, do estilo boutique e design na cidade de Bogotá. E eu destaco 2 deles, né, 2 hotéis que eu conheço. Um deles é o Click Clack Hotel, que também tem em Medellín. É um hotel dedicado, assim, voltado para um público mais jovem, né, que curte uma boa rede hoteleira. Mas não é um hotel para o turista tradicional, um turista mais velho, tudo, nem hotel para grupos, né? Mas é um hotel assim, um casal jovem, um grupo de amigos, é um hotel realmente muito interessante, porque ele tem um restaurante legal no terraço, no rooftop, e tem quartos fantásticos, né? E um outro hotel que eu recomendo que segue essa linguagem de hotel design é o Hotel BOG, né, o BOG Hotel, que fica também na mesma rua do Click Clack Hotel, na Carreira 11, né, dá acesso às maiores atrações da cidade, como a Zona T, a Zona Rosa, ou a Zona G, que é a zona gastronômica da cidade, ou até porque a partir da Carreira 11 a gente chega facilmente ao centro histórico de Bogotá, são alguns quilômetros, mas é uma via única, né? Então esse hotel é uma outra recomendação que serve também para tanto para um público mais jovem quanto a um público mais velho também, né? Um hotel bem interessante, eu conheço e é realmente fantástico. Para mim, eu não recomendaria outro. É claro que nós temos outras alternativas também para grupos, hotéis mais tradicionais, né? O Sofitel Vitória Régia, que é um hotel muito bom, e o Dan Carlton também. Eu fiquei com o último grupo lá, também atendeu muito bem as expectativas. O que comer em Bogotá? Quem vai a Bogotá não pode deixar de comer no restaurante Tábula, que fica na Macarena, que é um dos bairros também dedicados à noite bogotana e principalmente aos bons restaurantes. Na Macarena, vocês não podem deixar de comer no Tábula o ossobuco bogotano, que é realmente espetacular. E também na região do Parque da 93 existe um restaurante que eu gosto muito, do qual eu gosto muito, chamado Cusco. Tá? É um restaurante, não só um restaurante de comida peruana, mas é um restaurante de comida andina, né? Então tem vários pontos de contato também com a gastronomia bogotana. E eu convido, então, no final da minha fala, vamos ver se eu passei 15:10. Muito obrigado por terem me aguentado, então, 10 minutinhos a mais, né, dentro do planejado. Gostaria de convidá-los para curtir as nossas redes sociais da Casa Multicultura, né, no Instagram e também no Facebook. Agora eu só vou parar aqui a minha apresentação para voltar a câmera para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Sumiu a apresentação já? Sumiu, maravilhosa. Olha aqui, ó, as perguntas que tinham, tu tinha respondido quando tu engatou lá na parte do turismo, né? Que eram as perguntas Sim. de localização.
É que eu, no fim, não acabei não abrindo o chat aqui para ver as perguntas. Mas se vocês tiverem mais perguntas para me fazer, eu estou à disposição. O que eu sou um verdadeiro apaixonado pela Colômbia, assim, principalmente pela cidade de Bogotá, sabe? E a cidade de Bogotá, ela é apaixonante quando a gente percebe que ela se dispôs a se transformar, sabe? A se tornar realmente uma cidade bacana de se viver, sabe? Uma cidade boa, uma cidade que é preocupada com os seus habitantes. Eu acho que esse é o grande lance de Bogotá. Quem vai para a Colômbia, principalmente para Bogotá, sem esse embasamento, sem essa percepção, certamente vai achar Bogotá uma cidade pouco interessante, tá? Apesar de ter museus interessantes, hotéis maravilhosos, restaurantes muito bacanas, mas o grande lance de Bogotá, o grande charme de Bogotá é essa transformação. É como a cidade evolui ano a ano e como ela cuida bem dos seus habitantes, tá? Criando bibliotecas, criando novas escolas, criando ciclovias, um bom transporte público, né? É claro, como eu disse lá no início, nem tudo são flores, tá? É uma cidade cheia de problemas, mas é uma cidade que se dispôs a resolver esses problemas e transformar o ambiente desses moradores num lugar mais agradável para conter vários outros problemas, como a violência. Maravilha. E o que eu acho, né, Tiago, eu acho que esse trabalho que vocês fazem, né, na Casa Mundo de Cultura é esse embasamento, né, para o viajante, que Sim. ele vá já com uma bagagem, né, diferente para esse destino onde ele está indo conhecer e visitar. E eu Aham. acho que isso é bem bacana das agências saberem esse trabalho que vocês fazem, inclusive que vocês fazem para, se alguma agência tiver algum grupo para algum destino saindo que queiram, né, a tua pode marcar, eu acho que tanto lá no teu espaço, como se tu Sim. também, né, tiver que ir fazer alguma palestra, algum Uhum. preparo para esse grupo em termos mais históricos, também é uma coisa que vocês fazem, né? Porque eu acho que essa questão que é Sim. uma coisa bem bacana, além dos cursos que vocês fazem na Casa Mundo de Cultura, que daí qualquer agência, claro, que pode se inscrever e ir, como vão vários, né? Várias pessoas. Esse preparo, eu acho, às vezes, bacana, que quando uma agência tem um mini grupo, tem alguma coisa assim, que vocês possam fazer esse trabalho também, né, E Ju? esse trabalho de preparação, porque ele é fundamental, principalmente assim no momento do turismo que a gente vive, né? Que é um momento de transformação. Então, quando uma pessoa está, sei lá, a gente hoje com o euro a 6 e o dólar a 5, né? Tipo, o investimento na viagem ficou muito maior. Então, por que não investir um pouquinho mais, é uma diferença muito pequena, para transformar essa viagem realmente em uma experiência? Porque a experiência, eu já discuti muito com as gurias sobre isso, né? De como a gente banalizou no turismo a palavra experiência. Tá? A experiência não é tu ficar num hotel de luxo, a experiência não é tu comer num restaurante com várias estrelas Michelin, mas a experiência é realmente tu estabelecer um diálogo com esse local, né? E o papel da Casa Mundo de Cultura hoje é fomentar a cultura e, sobretudo, fomentar o pensamento e a reflexão acerca do turismo, né? Então, o nosso papel hoje também é preparar, é conduzir o olhar dos viajantes, tá? Para que a gente possa realmente voltar desse lugar com uma outra percepção e voltar desse lugar, né, um pouco melhor. Tá? Então, todo grupo que é fomentado dentro da Casa Mundo de Cultura, né, e eu acompanho esses grupos sempre passam por uma programação curricular. Ou seja, nós tivemos, por exemplo, nós fizemos um grupo ao Peru no ano passado, e eu tive acompanhado por mim, mas tive a colaboração do professor Bruno Segato, que fez toda a preparação do grupo, e, se eu não me engano, foram 6, 7 encontros dentro da nossa agenda, onde eles viram desde a história da Espanha de Isabel a Católica até a independência das colônias hispano-americanas. Ou seja, é uma forma que a gente tem de construir a história e depois experimentar a história, tá? Em loco. E eu acredito, Tati, que esse é o grande luxo. Tá? É o grande luxo que a gente
que a gente pode usufruir hoje, né? Não é dormir... E eu acho que né, a gente, voltando dessa pandemia, né, a maneira também de se viajar vai Exato. mudar. Vai Acho que mudar. essa questão que a gente até estava falando ontem numa live, essa questão dos mini grupos com interesses, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem bacana, esse preparo, que algumas agências que também têm essa coisa de sair com alguns mini grupos, com algumas famílias, às vezes, que vão com algum objetivo específico, que possam ver também no trabalho, né, que vocês fazem da Casa Mundicultura como um aliado para poder fazer esse trabalho, né, pré-viagem. E os cursos, claro, que vocês fazem lá, que são bárbaros e que pode ser visto pelo site, né? Eu acho que por ali se acompanha quais são os cursos que estão acontecendo. Exatamente, a gente tem uma programação vasta, né? E seguimos com essa programação no formato online. Ontem nós iniciamos um curso com o professor Segato sobre capítulos do século XX. Vamos analisar estamos analisando os principais marcos históricos do século XX. E temos oficinas literárias, temos atividades voltadas à história cultural, história patrimonial. Na próxima semana eu falo sobre o acervo de 2 museus importantes de Madrid, que é o acervo do Museu Thyssen-Bornemisza e também do Centro de Arte Contemporânea Reina Sofia. Temos várias atividades, então, à disposição de vocês. Entrem lá na página casamontecultura.com.br, sigam as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Sigam também o nosso canal, né, de playlists lá no Spotify, e seguimos conversando. O nosso objetivo é qualificar o turismo e, principalmente, né, conduzir o olhar do viajante àquilo que realmente interessa. Então, muito obrigado. Eu agradeço muito, sei que a tua agenda está lotada, né? Ainda mais com essa coisa que a gente fica à distância com Zoom e coisas, são várias coisas acontecendo. Agradeço muito essa oportunidade, né, que tu desse para as agências, a parceria com a Mercator. Ainda vamos ter nosso palestra de Índia antes do Fantura. Vamos sim. Que o pessoal tenha, né, aproveitado e que realmente tenham, né, esse espaço e a tua pessoa como um grande, né, parceiro nessa questão cultural para o turismo, que eu acho que é um diferencial enorme. Fico muito feliz por ter. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom feriado para todo mundo. Cheio de elogios aqui, Tiago, no chat para a palestra de hoje, como a outra. E agradeço a todos, né, estarem aqui com a gente, e um ótimo feriado para todo mundo. Um ótimo feriado, um beijo para todos vocês. Cuidem-se, fiquem com saúde. Logo, logo a gente vai voltar a viajar, e contem sempre com a Casa Mundi, com a Mercator, quando vocês pensarem em viagem, sabe? Um beijão, um abraço grande. Tchau, tchau.